essa vela, mas existia muito pouco teste, né, de material, de você poder usar uma vela, usar outra vela, comparar as duas velas e realmente escolher a melhor e não a que você tem, né? E era muito bom a questão de ir para os mundiais, né, Rodrigo, que nem tu foi a vários, que tu conseguia muita informação nesses campeonatos, né? Coisa que não chegava aqui, não existia a internet para ter toda essa divulgação, entendeu? Sim, com certeza, assim, não só a questão da informação, mas o próprio material em si, né? Eu lembro que durante, acho que uns 3 anos, eu sempre trocava de barco no Mundial, né? Porque eu vendia o barco antes de ir para o Mundial, ia para o Mundial, pegava um barco novo, trazia um barco novo, né? Não tinha essa facilidade de você... E antigamente a gente botava o barco no avião, né? Chegava com uma bagagem ali, contava uma história triste e entrava com um barco no avião. Então, assim, eu todo ano, né, assim, na época do Mundial, era a época que eu trocava de barco, né, e trazia geralmente outras velas, testava algumas velas, as velas que gostava ficava com elas, outras vendia, né, e até nessa questão também, né, principalmente da minha mãe aí, eu quando tinha ali, acho que uns 13 anos mais ou menos, que comecei de repente a testar um pouquinho mais de vela, entender um pouquinho mais de o que fazia uma vela ser boa, o que fazia uma vela de repente não ser tão boa, eu comecei a trabalhar na veleria, na Uma, né, que depois virou Diamond e tal. Trabalhei ali por um tempo, não que eu fosse para ganhar algum dinheiro ou alguma coisa, mas para ter conhecimento, saber como as velas são feitas, como é que é o processo, né, e poder experimentar também, né, eles me deram alguma liberdade, né, na veleria para conseguir experimentar algumas coisas, né? Eu pegava as velas que eles tinham e mudava um pouquinho, ó, vamos botar a curva mais para frente, vamos botar mais para cima, vamos ver o que muda, né? Então, assim, essa questão do material era bem mais difícil, né, do que é hoje em dia, né? Apesar de hoje em dia, né, pouca gente, né, acho que colocar um barco dentro do avião, hoje em dia você tem no Brasil bastante material, né? E o pessoal vai com mais frequência para fora para correr campeonatos e traz mais material, né? Então, assim, é como você vai para um sul-americano, norte-americano, o pessoal volta cheio de vela, né? Traz lembulina, traz um monte de coisa. Então, tem muito mais facilidade nessa questão do material, né? Então, assim, eu acho que o principal, né, diferencial, eu acho que, né, da época que eu comecei para hoje em dia, essa questão, assim, talvez não seja a melhor palavra, né, mas esse profissionalismo, né, essa questão de você ter um pouco mais de metodologia, né, do que os outros na organização do seu treinamento, né. Outra coisa também é que antigamente eu acho que havia um intercâmbio maior, talvez, entre as famílias e os velejadores, né, no sentido de que, assim, eu não lembro de nunca, tirando os campeonatos lá fora, eu não lembro de nunca ter ficado hospedado num hotel, né, em nenhum campeonato. Algumas vezes ficava no alojamento, outras vezes ficava em casa de amigo, né, casa de amigo que a gente fez na vela, né. Então, assim, todas as vezes que você ia para algum campeonato aqui no Brasil, em algum lugar, você ficava na casa de algum amigo, né? Tinha um campeonato aqui no Rio, ficava a gente na minha casa sempre. E acho que havia talvez um intercâmbio aí maior, não só dentro d'água, né? Mas fora d'água, né? Hoje em dia, até pelo tanto que a gente tem amigos que vêm dessa época até hoje, né? Sim, sim. Eu acho Cria uma relação muito maior do que simplesmente se encontrar num campeonato, né? Acabou virando amigo para a vida toda. Sim, e independente de clube, né? Eu acho que hoje em dia também, acho que as flotilhas em geral são maiores, né? Então, eu acho que a garotada acaba criando, óbvio que fazem amizade com todo mundo, né? Mas eles já têm bastante amigos e grupos grandes nos clubes, né? E quando vão para um campeonato, tem sempre ali 10, 15, 20, 30 indo junto com eles. Então, né, até né, faz mais sentido talvez ir ficar num hotel, alguma coisa assim, com todo mundo junto, né? Antigamente eu acho que as flotilhas eram em geral um pouco menores, né? E as pessoas meio que iam ficando em casa de amigos e tal. Tudo era um pouco diferente, né? Eu me lembro de ir para São Paulo de ônibus
com 13 anos, 14, e um pai me pegar lá numa rodoviária e tava tudo bem, né? Não tudo tinha certo. muita preocupação com isso. E estava tudo certo. Eu lembro de alguns campeonatos que a gente foi correr em São Paulo, que o clube lá alugava um ônibus e daí tirava todos os bancos de trás do ônibus, daí a gente carregava os barcos pelas janelas de emergência, tirava as janelas de emergência, entrava com os barcos ali atrás, todo mundo ia sentado na frente, a gente ia todo mundo junto no ônibus para correr um campeonato em São Paulo, né? E aquilo, todo mundo ajudava para botar os barcos, para tirar os barcos, né? Hoje em dia, até nessa questão de carregar o caminhão, você vê que tem pouca gente para ajudar. Né? Tem contratado para tudo, né? Tem contratado até para ser team leader hoje em dia, né? Naquela época, se era um ou dois pais ali que estavam aprendendo na marra como é que fazia uma coisa ou outra, né? Às vezes mal falavam inglês. Às vezes não, né? Várias vezes. Nos conta também como é que foi a equipe do Mundial de 91, ela foi a única vez que o Brasil ganhou um Mundial por equipes, né? Tu fez um nono, tu fez um top 10 também em Mundial, que foi um baita resultado, mas o Mundial por equipes foi a única vez na história, né? Conta um pouco dessa equipe aí também, como é que era tudo. Essas fotos que estão aí são justamente disso até, né? Essa foto aí da esquerda que aparece na tela é o pódio na entrega de prêmio ali do Mundial por equipe. E essa foto da direita é ali alguns segundos antes da largada da regata que a gente ganhou contra a Argentina, né? Assim, obviamente foi bastante emocionante, bastante, né, assim, emblemática. Eu acho que essa nossa vitória, o Fábio Vassel, né, que não sei se acho que ele não está aqui nos acompanhando, mas ele aparece ali na foto, inclusive, se não me engano, ele é o segundo barco verde, né, olhando ali da comissão para a boia, eu acho que ele é o segundo ali andando de través na linha, estava na equipe, né, tem o Jimmy ali no meio, ali no pódio, e assim, é bem interessante, né, por vários aspectos, eu acho que essa vitória, né, independente da questão de ter sido a única vez que o Brasil ser campeão mundial por equipe, tem vários pontos, eu acho que, assim, que marcaram bastante, né. Primeiro, é que, assim, eu acho que não era, né, esse foi meu quinto mundial, né, e eu acho que essa equipe com certeza não era individualmente a equipe mais forte, tá? Eu acho que a gente já tinha ido com equipes melhores para outros mundiais do que nesse mundial, né? Mas eu acho que o que teve, assim, talvez de um diferencial a mais tenha sido a preparação, sabe? Foi um ano, assim, eu não vou entrar na história toda porque senão vai ser muito longa, mas a Argentina tinha um nível altíssimo, né? Tanto no individual quanto na equipe nessa época. Tanto que a Argentina foi primeiro e segundo no individual desse ano, né? Exatamente, o Agostinho aqui foi segundo, né, se não me engano, e o Martim de Pinto ganhou, e no ano que vem o Agostinho, que é o argentino que está do lado do time aqui, do lado do brasileiro. Isso, ele que ganhou e o Asdrubal foi segundo. E o Asdrubal foi segundo, ou seja, ele foi vice-campeão mundial esse ano aí, e no ano seguinte ele foi campeão mundial, né? E os argentinos foram primeiro e segundo em 2 anos ali. E a Argentina era muito forte, né? Tanto na equipe quanto no individual. E esse ano o brasileiro tinha sido em Brasília, né? Então, assim, eu vou fazer só um resuminho aqui da história, mas o brasileiro tinha sido em Brasília, né? De brasileiro de 91. Na época o presidente era o Collor. E o Collor tinha o hábito de sair, acho que domingo, né? Ele saía para correr e geralmente com alguma celebridade. E daí a mídia ia lá, fotografava e tal, papá, tinha sempre uma matériazinha no jornal lá falando dessa corrida dele. E minha mãe, naquelas histórias dela lá, ela resolveu, vamos lá na casa da Dinda bater na porta dele. E a gente foi na casa da Dinda, né, ali na beira do lago, batemos na porta, pedimos para falar com ele. Assim, a gente acabou voltando depois, eu consegui falar com o Collor. E, assim, resumindo, eu pedi dinheiro para ele para apoiar a equipe para fazer uma preparação para esse Mundial, que era o meu último Mundial e tal. E ele ajudou. Eu depois encontrei com o Zico, que era o secretário de esportes e tal, e eles basicamente bancaram a gente para ir para a Argentina, acho que 1 ou 2 semanas, treinar a equipe com os argentinos.
tá? Então, assim, a gente ficou treinando, não lembro se 1 ou 2 semanas, com os argentinos na Argentina, regata de equipe, né? Então, e depois... Nada vem de graça, né? A gente tem que correr atrás para conseguir, né? Nem que É, seja para bater na porta do presidente, né? nem que tem que bater na porta do presidente na cara de pau, e eu morrendo de vergonha, né? Tipo, se não fosse minha mãe, eu nunca teria ido lá também. Mas bom, e assim, e eu me dava muito bem principalmente com o Marte e com o Augustin. A gente de vez em quando treinava junto também em outras, né, situações, outros mundiais a gente já tinha treinado junto. Era uma equipe que mal ou bem eu me dava muito bem com todos eles ali, né? Tanto é que tem até umas outras fotos, eu não sei se eu cheguei a te mandar, tipo, dos argentinos depois de terem perdido para a gente, saindo para comemorar com a gente, tá? Então, assim, foi muito bacana, né? Assim, essa interação que a gente tinha ali era bem legal. E outra coisa curiosa sobre esse campeonato é que, na verdade, na regata da final, que a gente estava correndo contra os argentinos, a gente era a última regata do último dia de regata de equipe, e a gente estava perdendo. A gente entrou no último contravento, perdendo a regata, tá? E daí deu o pôr do sol. E daí eles tiveram que anular a regata. Tá? E isso no último contravento. A gente estava perdendo. Não era por muito, estava disputado ainda, mas a gente estava perdendo. E a regata foi anulada. E daí a gente pegou e foi pro dia livre, que seria no dia seguinte, e só a equipe do Brasil e a equipe da Argentina que foi para dentro d'água para fazer a regata. E daí o resto das equipes estavam na praia assistindo a regata e a gente correndo a regata contra os argentinos, né? E daí, assim, a gente ganhou a regata contra eles. Foi bem legal, bem bacana. Ah, muito legal. O Rodrigo, então vamos passar para a Marta, que é a próxima. O Rodrigo também ele ganhou 2 brasileiros, também tem uma história de participação grande em campeonato brasileiro. É um dos que vocês vão ver aqui, parece que começou a velejar com uns 5 anos, porque tem uma penca de campeonato brasileiro de participação. E também campeonato carioca, e ganhou até campeonato norte-americano, eu não botei na lista aqui, mas teve de tudo nessa carreira aí. A próxima que eu vou chamar aqui é a Marta Rocha. Quando eu comecei, a Marta era o meu exemplo a ser seguido. E aí, Beto? Tudo bom? Tudo Pô, bom. que prazer, eu achei muito legal essa tua ideia, parabéns. Eu fiquei muito contente de entrar aqui e ver todo mundo, rever, né, todo mundo. Muito legal. Obrigado, Marta. Quando eu cheguei no Optimist e passei para veterano lá, eu queria ser que nem a Marta, né? Que continua ganhando uma coleção de campeonato brasileiro feminino. Acho que ninguém fez isso até hoje ainda. E Marta, nos conta um pouco. Tu teve também, a gente velejou junto uma parte de quando eu comecei. Eu comecei também em 92. A Marta em 92 estava no auge. Foi para um sul-americano que para mim foi um terror em Montevidéu, com um pampeiro e 30 nós de vento, e para a Marta foi o máximo. Pode nos contar como é que foi esse início aí, como é que era, Marta, Claro. e esses campeonatos aí? Claro. Eu comecei a velejar, Beto, em 88 ali, então tinha o pessoal mais velho, assim, para se espelhar, né? O Xande ainda velejava, mas eu era ali escolinha, mirim, não sei o quê, então era pessoal, assim, a ser ídolo, né? E depois o Beto também, eu velejei um pouco com o Beto, tava um tempo, eu não me lembro, meio dos anos, quando que ele saiu e tal. Mas o que eu acho principal, assim, falar para a galera é que, para mim, não era a questão do treinar, né? Eu saía para velejar quase todos os dias. E aí, isso aí fazia parte da minha formação, né? Para mim era velejar, assim, estamos velejando. E aquilo ali era um treino, então era muito divertido. A parte, por exemplo, de preparação física, não é que eu ia fazer ginástica, eu fazia muito esporte, então estava bem preparada, mas na verdade sempre me divertindo, né? Eu me lembro um episódio assim quando eu comecei a ter mais resultados e tal. O Fred é um pouco mais novo que eu,
mas a gente combinou de treinar juntos, né? E aí foi ele até que me chamou, vamos treinar juntos. E eu pensei assim, antes de responder para ele, eu ia velejar, mas tá, então vamos treinar. Tá bom. É a mesma coisa, né? Não ia mudar muito a tua rotina. Não ia mudar muito a rotina, mas era fantástico, assim. Eu acho que a gente era mais unido, o grupo, assim, e independente. Esse treinar era ir velejar e treinar e se encontrar os próprios velejadores, né? Não tinha muito um grupo assim, o treinador tem que vir, senão não vou velejar. Não, ele entendeu, foi. E era bem legal. O meu início, eu acho que é legal falar, porque para as meninas, né? Acho que é importante. Na minha época, não tinha nenhuma menina tendo realmente bons resultados. Então, para mim era independente, eu não pensava em gênero quando eu pensava em regata. Eu pensava barco contra barco, né? Então, quem estava do lado, o barco do lado era um menino. Então, não é que eu me comparava, eu quero ganhar o feminino. E por isso terminei ganhando 5 vezes. Não, eu atingi esses resultados justo por não fazer comparação nenhuma. Hoje, avaliando, acho que o Optimist é uma classe que ainda se veleja juntos, não há grande diferença de força física entre homens e mulheres, né? Porque ainda são crianças. Então, há uma possibilidade grande das meninas terem bons resultados. De lá para cá, claro, acompanhando, hoje eu vejo, né? É comum hoje aparecer mais de uma entre os 10 primeiros, várias entre os 5 primeiros e tal. Eu acho isso muito fantástico. Na minha época isso não acontecia. O próprio brasileiro de hoje em dia, os campeonatos de hoje em dia, tem muita menina, né, entre os 10 primeiros. Isso é muito bom para... Isso é muito bom, Beto, e eu sou, assim, entusiasta em aplaudir isso, que é, com certeza, meninas que puxam o seu melhor potencial, independente daquela coisa, assim, eu quero ganhar o feminino. A categoria feminina é muito gostoso ganhar, que legal, mas ela tem que ser consequência de uma satisfação pessoal ali de fazer o seu melhor, sabe? Então, eu acho bem bacana. Tu citou o sul-americano de Montevidéu, né? Que ventou bastante. Realmente, eu estava vendo. Eu pessoalmente levei 5 anos para voltar praticamente para Montevidéu. Eu voltei só no meu último ano para lá. Eu adorei, guardei pro resto da vida. Foi muito bom, para mim foi muito bom. E foi engraçado, porque o Cássio mandou algumas fotos, eu não tenho muita foto da época. E aí eu me dei conta, claro que foi ruim para você. Eu vi nas fotos, naquelas fotos eu tenho mais ou menos o mesmo tamanho que eu tenho hoje, né? 1,57m, 56 quilos. Lá eu pesava um pouco menos. Mas aí, porra, me diverti. Eu vento todos os dias, mar grande. E aí foi muito legal, assim, na época, sim, os argentinos eram muito fortes. E eles faziam, não sei como é que tá o Optimist hoje, mas os argentinos eram punk, assim, num jogo de equipe, sabe? Era bem difícil. Argentina. E aí era até a época do Ramon Noliden, depois ele ganhou o Mundial. E esses dias eu fui procurar a foto aqui para nossa live e não achei foto dele, desse sul-americano. Eu, putz, logo dele, e aí mandei para ele. E aí ele comentou, eu tava falando esses dias com o Tiki, que foi o cara que ganhou, né? Um argentino foi, eu não me lembro, Juan, o nome dele. Ele foi primeiro, o Ramon segundo e eu o terceiro. E aí ele disse, esses dias a gente estava comentando como a Marta era rápida no contravento e tal. E foi bem gostoso esse campeonato. Eu me lembro que na época eu ainda enjoava, não tava. A gente treinava em Porto Alegre, né? Que é pouca onda. E aí quando foi para Montevidéu, muita onda, eu enjoava. E eu me lembro do teu pai, Beto, tio Careca, no bote de treinador, e ele me ajudou, porque eu fazia a regata inteira vomitando, verdade? Vomitando. Eu vomitava na caneca, jogava para fora, ia tirando água, vomitava e tirava. E aí chegou entre uma regata e outra, eu tava quase desmaiando, porque tava, assim, desidratando, né? E eu me lembro do teu pai, tio Careca abaixou minha cabeça, assim, sabe? Quando põe embaixo para baixo, forçou bastante, ele força. Ele levantei, como é que tá?
tô bem. Aí saí cheia de gás de novo, sabe? Eu nunca me esqueço daquela cena, assim. Então, eu acho que era uma geração muito legal, assim, que os pais eram envolvidos, isso aí realmente não tinham tantos treinadores, né? O team leader, eram os pais que faziam. Mas na minha concepção não faziam, não era menos organizado, sabe? Eu acho que era super divertido, unido. Funcionava, né? E funcionava muito bem, sabe? Uhum. E depois tu foi pro E Mundial aí foi bem legal. 92, né, desse ano. Também, eu nem sei se tinha ido alguma mulher para o Mundial Sim. antes de ti. Não. Nunca tinha ido. A seletiva desse campeonato foi um campeonato em Porto Alegre que teve. Na época a gente tinha ainda regatas longas, todo mundo largava junto. E eram 7 regatas, a triangular, e eram 7 regatas ao total, né? Esse campeonato, essa seletiva em Porto Alegre, eu consegui fazer o feito de ganhar, das 7 regatas, ganhar 3 e não ganhar o campeonato. Quase a metade das regatas, mas teve uma bagageira lá que me afundou. Nosso próximo entrevistado é o que ganhou o campeonato. É o que ganhou. É que, graças a Deus, eu tenho a foto porque o campeão tá ali. Eu tô do lado do campeão também. Mas aí esse essa campeonato... foto aí é do Mundial de 92, né? Isso aí. É o Cássio, o Fred, eu, Bochecha lá em cima e o Maru. E foi um campeonato muito legal. A minha única reclamação foi o Mundial que eu me classifiquei foi na Argentina. Muito azar. Muito azar. Muito azar. Pior que isso, só o cara que classifica e corre em Niterói, né? Que nem teve também. Exato. Exatamente. Mas, poxa, foi muito bacana, assim. E o campeonato na Argentina, a dificuldade é que o Mundial foi em dezembro, né? Então, bastante próximo, assim, do próximo brasileiro que tinha. Já era o final da tua... Já era, tava no finalzinho já, e aí teve um... 6 meses nessa época faz diferença, né? Exato. Mas o que eu guardo, assim, bastante é isso que tu falou no início, né? As amizades ficam para sempre, o aprendizado, e acho que é o aprender brincando, sabe? Porque a gente curtia bastante, a gente se divertia muito, se unia, ia treinar, mas o treino era gostoso. Me lembro também de ficar no Jangadeiros até depois da regata, tinha churrasco e depois ia jogar vôlei e não sei o quê. Quando a gente saía do clube 11h30 da noite, uma coisa assim, todo final de semana tinha churrasco da flotilha, né? Todos os finais de semana. Era sempre, não precisava nem marcar, né? Ele sempre tinha. Exatamente. Então, guardo com carinho. Muito obrigada por nos ajudar a relembrar isso tudo. Tá bom. O próximo que eu vou chamar... Obrigado, Marco. Um beijo pra ti. O próximo é o Cássio, que foi justamente o que ganhou a seletiva de 92. E participou. Cássio, tá por aí? Porra, vamos ver se o Cássio aparece. Cássio Rodrigues, desbloqueia teu microfone, hein? Tá pedalando. Opa! Aqui. O Cássio é o nosso almanac, né, cara? É o cara que tinha foto de todo mundo, né? Devia ter... O pai e a mãe do Cássio era muito mais organizado que os nossos, eu acho. Muito mais. Achei todos os uniformes, achei tudo aqui. Libera a tua câmera aí, Cássio. Outra coisa... Tá liberado? Tá? Não sei, não apareceu para mim. O Cássio, ele também foi assim como a Marta, assim como o Rodrigo, foi um que trabalhou também muitos anos como técnico depois. Então, ele também tem uma comparação muito boa para fazer entre a geração que ele treinou, que foi no início do ano 2000 até 2010, eu acho, e como era na fase dele. O Cássio foi a bala do Cerrado, né, velho? O primeiro que surgiu de Brasília. Conta aí, Cássio, para nós. Isso aí vamos dizer assim, era a minha maior dificuldade quando estava no Optimist, era exatamente ser de Brasília, que eu estava fora desse eixo
Rio, São Paulo, Porto Alegre, que com certeza era o mais forte, né? E acabou que eu, epa, eu consegui... Estão me ouvindo? Tá, todo mundo. Então. E acabou que quando eu consegui melhorar os resultados, eu era o único assim de Brasília que conseguia me destacar tive algum destaque nesses campeonatos, né? E a principal diferença assim que a gente estava conversando e que eu acho que é importante passar, que tem hoje em dia as diferenças, inclusive o Xande estava falando muito, é a forma com que os meninos hoje em dia treinam, né, que ficam sempre muito... As flotilhas ficam sempre muito presas aos dias que tem treino, aos horários que tem treino, se tem técnico, se não tem. E como o Rodrigo, como a Marta falou, e com certeza eu acho que os outros velejadores que estão aqui, ex-velejadores, né, que estão aqui, vão falar também que a gente treinava o dia que dava, entendeu? Então, o dia que o colégio liberava um pouquinho, a gente ia para o clube, treinava com técnico, sem técnico, essas coisas todas. E essa diferença, depois eu tive a oportunidade de ir como técnico em alguns campeonatos internacionais, e a diferença que tem hoje em dia é muito grande. No meu primeiro sul-americano, quem era o team leader era o Careca. O Careca, tá aí agora. Eu não sei porquê, eu acho que ele não tinha nem filho nesse campeonato. Não tinha filho. Ele dava porrada em todo mundo mesmo. Mas ele gostava mesmo disso. Ele tá aí assistindo, eu acho. Eu sei que desse dia eu comecei a odiar ele mais que o diretor do meu colégio. Porque era esporro todos os dias, era check-in, era check-out. Eu não lembrava disso, eu não sabia o que era isso. E era bronca toda vez. E o melhor de tudo, que eu acho que a vela ensina, né, como a gente falou já, é a amizade que fica. Então, anos depois, eu fui dormir na casa do Careca, eu fui tomar cerveja com ele, eu estava sentado na mesma mesa que ele, mesma coisa com o Xande, que quando eu comecei a velejar, é o cara, que é o bambambam, que é isso, que é aquilo, assim como o Rodrigo também. Anos depois, eu fui trabalhar com o Xande, tinha contato assim direto com ele, até eu começar com essas loucuras de maratona, de uma vida doida aí que eu entrei. Mas, assim, o cara que eu olhava como sendo assim, o meu ídolo, né, assim, o máximo, depois eu estava trabalhando junto com ele, estava junto em todos os campeonatos. Então, isso aí, para mim, é o que mais marcou dessa fase de Optimist. E que eu vejo também foi uma transição de gerações, né? Então eu peguei ali o fim do Mano Paradeira, seu irmão também, que tinha ótimos resultados, o fim do Vida Dura, do Rodrigo Amado, e quando o Fred nasceu lá, né? Com 4, 5 anos, ele já saía ganhando campeonato. E junto do Fred veio o Kiko, e junto Pelo menos tu tava a 4.000 quilômetros de distância dele, né, cara? Eu tava... você tava todo dia. E junto do Kiko veio Rafael Godoy, veio o Gustavinho, e aí ficou meio que impossível ganhar qualquer regata. Essa foto é a da seletiva, né? O Fred ali com uns 4 anos, aprendendo a caminhar. E tu ganhou, e a Marta, coitada, com o tamanho que ela tem hoje já, né? A Marta, não que ela estava gorda, mas ela já estava mais pesada, né? Sem querer falar desse problema das mulheres. E o Fred tinha 4 anos, estava de fralda aí. Eu acho que ele não sabia nem para onde ele estava indo, mas ele foi segundo já. Depois do brasileiro em 92, que o Bochecha ganhou, né? Que o Fred foi segundo depois do brasileiro, isso. Eu fui 7º no brasileiro com 10 anos e fui segundo mirim, né, cara? Sacanagem, né? Esse brasileiro eu fui 3º. Eu tava ganhando, aí eu perdi no último dia. E foi meu melhor brasileiro. Depois foi Niterói, Salvador, mas aí já veio uma outra geração aí bem forte, mas que o principal é que
continuamos amigos aí, fiz essas amizades e eu sei que onde eu quiser tomar uma cerveja boa no Brasil todo, eu vou conseguir companhia. Em lugar que tem a água, né? Também. Então, Cássio, vamos passar o próximo da nossa lista, é o Kiko. O Kiko, ele foi um dos que também continuou velejando um pouco depois do Optimist. Não foram muitos. E o Kiko também, ele teve uma participação brilhante em Mundial de Optimist, ele foi quinto. Foi um dos melhores resultados até hoje. E o Kiko ganhou também um brasileiro em 95, um brasileiro em Vitória, marcante para todo mundo que tivesse menos de 45 quilos. O Fred lembra disso até hoje, né, Fred? Me odeia até hoje por conta disso, né, cara? Acabei com o tricampeonato dele. Não, foi a vez dos grupos que não misturavam, né? O coitado do Pedro caiu Pedro, irmão do Marquinhos Mascarenhas e do Gustavo, caiu no grupo do Kiko. Ainda bem, né, cara? E coitado, se fosse em grupo diferente, ia ganhar o dobro das regatas, coitado. Contou Mas 15 regatas. Conta como é que foi. O Kiko também, ele velejou muito com vela feita no Brasil, no tempo da Diamond, né, Kiko? Você, na tua geração que surgiu, né? Então, Beto, queria primeiro agradecer aí o convite. Muito legal participar com essa galera que a gente viveu muito tempo junto, né, cara? A gente viajou muito tempo, muitos campeonatos, passava o ano todo junto, né? Assim, não tinha internet, não tinha nada, mas a gente se comunicava direto, né? Se tivesse hoje WhatsApp, Instagram, a gente estaria falando mais com vocês do que com a família, né? Na época não tinha isso e a gente se falava dessa. Mas é muito legal. Eu comecei em 89. Vou contar uma história que vocês não vão gostar muito. Você e o Xande que estão aí, tio Careca que está aí também. Eu comecei velejando porque o Marcelo Fonseca ganhou o Brasileiro de 89 lá em São Paulo, né? E ele era do meu clube, então foi mó escarcéu lá no clube, tinha foto dele pelo clube, e a gente falou, pô, vou começar a velejar. Mano, deve sonhar com ele até hoje, né? Mas assim, eu dei muita sorte de pegar muita gente boa no nosso início de velejada, né? Que no Rio a gente tinha uma flotilha muito forte, né? Tinha o Rodrigo, que era, para muitos, o melhor de todos os tempos, né? No Optimist, né? Quando a gente começou, fazia os melhores resultados, era muito forte em 91, 90, 91. A gente tinha o Chua, que foi vice-campeão brasileiro em 90, lá em Recife. Depois teve o Deco, que foi vice-campeão brasileiro em Brasília, participou da equipe que ganhou o Mundial por equipe, que era também lá do nosso clube. Então eu comecei com muita gente forte e a gente se espelhava nesses caras, né? A gente mirava neles, assim. A gente tentava fazer o que esses caras faziam. Né? O Caiçaras, na Lagoa. Kiko é da Lagoa, nascido na Lagoa, velho. 3 centímetros de onda e 25 graus para cada lado de onda. E assim, a gente mirava nesses caras e era muito amador, assim, na época, né, Beto? A gente, para treinar, lógico, a gente tinha um vovô que era uma referência já como técnico, né, que cobrava muito, e a galera vai lembrar, o vovô era o cara que tirava nosso sono para treinar, mas que durante a semana era cada um por si, né? A gente chegava do colégio, almoçava e ia pro clube treinar sozinho, velejar sozinho, né? E era assim, dá 45 mil cambadas na ida, 35 mil jaibes na volta. Esse era o treino, né? Assim, para melhorar, não tinha muito o que treinar, era isso. Era muita hora, né? E o vovô fazia muita gente ir lá na Uma, né? Quando eu comecei era Uma, não era nem Diamond ainda. Era veleria Uma, depois virou Diamond. E aí ele fazia a gente ir lá na veleria cortar vela, fazer colete. E era muito legal, assim, no começo. E eu participei de 3 mundiais, cara. Assim, o Fred participou comigo dos 3 mundiais, Rafinha, que está aí, também participou de 2, Marquinhos participou de 2, eu acho, ou 3 comigo. A gente tinha uma equipe muito legal nessa época, né? E acabou que a gente fez muito tempo velejando juntos mesmos, né? E a gente fez muito resultado legal na época, eu acho que muito por conta disso, assim, um puxava o outro, de querer... Era uma disputa saudável, assim, a gente era muito amigo, mas querer
competir e sempre superar o outro. No primeiro Mundial que eu fui, em 93, a gente fez um vice-mundial por equipe, perdeu para a Argentina era muito forte, né, cara? Assim, os mundiais que eu corri, todos foram o Argentina ganhando o Mundial por equipe. Em 93, a gente perdeu para a Argentina na final, uma regata dura, a gente perdeu no finalzinho ali. A gente dava esporro no Rafinha, o Rafinha, né, usando fralda ainda, com 9 anos, 10 anos, sei lá. A gente tenta, mas perdeu. Mas a gente fez o Maruf nesse Mundial, fez 7º, eu fiz 11º. A gente já começou a querer entrar entre o top 10 ali, né? E aí, no ano seguinte, eu fiz 5º, o Fred fez 8º. A gente começou a ver que não era nada impossível, assim, que era atingível ganhar ou ir bem no Mundial, porque a gente ficava pensando muito em brasileiro, ganhar brasileiro, campeonato aqui, e a gente começou a ver que a gente podia ir lá fora e competir com os caras também. Eu acho que era muito isso. Que o cara que andasse bem aqui dentro tinha, consequentemente, uma chance boa de andar bem fora, né? A gente tinha uma geração muito boa. Não sei, assim, o porquê que a gente conseguiu tanto título, tanto resultado expressivo, né, cara? Se a gente pegar aqui quem tá aqui, a gente fez, sei lá, 7, 8 vezes entre o top 10, né, cara? É muito expressivo. E muitas vezes mais de um, né? E antes disso, eu lembro, o Serginho Araújo era o melhor, que tinha sido 3º, se eu não me engano, há muito tempo atrás, né? Assim, a gente tirava esses caras. Mas é isso, Beto, a gente velejava muito tempo junto, mas muito sozinho também, né? Esses treinamentos eram muito solitários durante a semana. A gente treinava muito fim de semana com equipe, mas durante a semana era... Mas o Rio organizava muito treino em Búzios também, né? Então, essa eu acho que era um diferencial da gente aqui do Rio. A gente fazia uma pré-temporada, assim, em dezembro, para ir para o Brasileiro. A gente passava 10 dias lá, né, com o vovô. A gente ia para Búzios, ficava em sistema de internato lá com ele, fazendo tipo uma pré-temporada. E, cara, era sofrido. Marquinhos, daqui a pouco vai falar aí, faz terapia até hoje lá nesse treino, né, cara? Tá pagando psicólogo até hoje, né? É bom, é saudável. Mas o bom é que, juntando essa equipe, juntando o treinador, o vovô teve muita experiência no negócio, passou muitos anos fazendo isso, né? Eu acho que o vovô tem uma parcela grande de responsabilidade por grande parte desses resultados, né? Porque ele começou a treinar na época do Rodrigo Amado lá, pegou o finalzinho do Vida Dura, fez a transição para a minha geração, continuou na geração do Gustavinho, do Chocolate, né? E eu acho que depois foi ter os filhos dele. E agora tá voltando com a filha, né, cara? Assim. Mas agora é pai, né? Mais distante, agora ele não sabe mais nada. Ele é pai, né? Não sabe nada. Agora ele é pai, né? Mas acho que é isso, cara. Essa foto aí é muito legal, que é a primeira, segunda e terceira do Brasileiro. A gente voltando aí de um dos últimos dias de regata lá em Vitória. O barco do Pedro quase todo dentro d'água, né? Porque ele pesava acho que uns 80 quilos nessa época. Né? Eu lembro que nesse Brasileiro, cara, ele montou de 15 regatas. Nessa época já eram 15 regatas, né? Eu acho que ele montou das 15 regatas 12 ou 13 em primeiro. E ele deve ter ganho 4 ou 5. A minha sorte foi que ele caiu no meu grupo. Azar do Fred, né, Fred? Não, bom pro Fred, né? Porque o Fred ganhava as regatas do outro grupo e o Pedro acabava sendo segundo do dele, né? Acabou que foi bom no final das contas para ele. Mas o formato mudou, né? Naquela época eram 6 grupos, se não me engano. Eu acho que esse brasileiro de Vitória, eu acho que foi o primeiro com 15 regatas de grupo. Eu acho que no brasileiro anterior, na Bahia, foi fase eliminatória, dividia e depois corria. E depois teve final. E em 93 era 7 regatas, todo mundo junto. Direto. A gente pegou 94 foi um formato só naquele ano, e 95 foi esse formato. E 94, o formato de 94 foi como foi o Mundial de 93, que tinha uma classificatória, aí juntava metade da flotilha, ficava na fase ouro, metade na fase prata, e aí corria mais 5, 6 regatas da fase final, né? E o Brasileiro de Vitória foi assim, jogava fora, metade do campeonato se jogava fora, né? Assim, você corria 6 regatas para nada. Né? Não, Salvador foi bom isso. Foi bom para vocês, né, cara? Pra mim,
Eu fui bem na primeira fase, depois fui quinto. Eu só fui bem na segunda. Mas valeu, Kiko. Obrigadão. Valeu, obrigado aí, Beto. O próximo é o Fred. O Fred vai ficar falando 2 horas aqui dos títulos dele. Não vai. Ele nem lembra mais das coisas que ele fez. Ele correu o último em 98, né, Beto? Conversando com ele, ele me disse que correu até 98. Até os 17 ele correu no Optimist. A última coisa é só, Beto, esse cara que tá no meio da foto aí, o Martim, cara, a gente deu um azar que ele ganhou 2 mundiais, 94, 95 ele ganhou. Em 93 ele correu com a gente também, né, Fred? Não sei se tu lembra. Na primeira fase ele foi muito bem, na segunda ele foi mais ou menos, deve ter sido quarto ou quinto. Era para ter sido tricampeão mundial esse cara. Esse cara era um fenômeno também. Mais um da geração de argentinos ali. Geração maldita. O único cara a não perder para argentino fui eu, velho, nesse grupo aqui. Dei uma sorte, uma entre-safra, não sei o que aconteceu com eles lá em 96, o melhor argentino foi 14, 15, sei lá, alguma coisa, 16. Na verdade, a única coisa que vai estar escrito no meu papel aqui. Mas, Fred, conta aí o Fred ele foi o único vice-campeão mundial até hoje, ninguém fez parecido. Ganhou 2 brasileiros, foi segundo em 2 também. Um foi o que o Kiko ganhou, e em 92 que o Bochecha ganhou, que a gente tinha 10 anos na época, né? Conta aí, Fred, como foi desde o início lá em Porto Alegre até esse 95 aí, e 96 tu nos conta por que tu não foi, porque tu escolheu não ir. Beleza. Em primeiro lugar, cara, feliz demais, eu acho que como todos aqui, de participar dessa live e relembrar muitas dessas memórias e momentos realmente marcantes demais para o resto da vida. Então, valeu aí, Beto, a Quantum, pela organização. Como a turma brincou, eu comecei muito cedo. Lá no Jangadeiros, na escola Barra Limpa, se começava com 8 anos, a gente foi lá e convenceu o tio Nene para eu poder começar com 7 anos, mais cedo, não sabia ainda, acho que ler ou escrever direito, e comecei com 7 anos. Então, desde cedo tinha essa ideia de, comecei mais cedo aqui, e estou aprendendo mais cedo que os outros. E para mim, ali, começando, eu tive, acho que como o Kiko falou, essa sorte de tá no Jangadeiros com a geração que era o Xande, 7º lugar, eu acho, no Mundial. O Mano tinha vindo depois com 6º lugar. Eu já tinha pego a Marta, como falou aqui, destruindo. Então, tinha uma geração muito boa, que era referência no país. E eu estava ali começando pequeno, aprendendo com essa turma. Eu morava perto do clube, em Porto Alegre, então ia de skate, de bicicleta para o clube. E tinha meus tios e meu avô do lado materno que gostavam muito de vela. Então eu tive esse incentivo para começar cedo. E uma facilidade que eu via, que eu acho que o pessoal no Rio de Janeiro, em outros lugares não tinha, que era morar muito perto, né? Porto Alegre era muito fácil para mim de ir direto para o clube. E aí eu corri esse campeonato em brasileiro em Brasília, meu primeiro brasileiro, classifiquei meio na última hora, tirei 72º lugar, e no ano seguinte eu tirei 2º lugar no brasileiro. Então eu tive um lance... Uma evoluçãozinha. E foi esse campeonato em Jurerê, que eu era muito rápido, e as condições favoreceram. E aí, muito cedo, como o Beto falou, assim, muito cedo eu tinha a chance de ir para o Mundial. E aí, a minha mãe, para quem conhece a figura, chegou e falou: quem é o técnico aqui? E o Xande é o técnico aqui da flotilha, que é a referência. Então, chamou lá em casa, me lembro até hoje, sentou e falou: tu vai treinar aqui o Frederico, e vai ter aula particular, né? Vai ser um treinamento particular. Eu acho que não existia isso naquela época. Não sei. Certamente não. Mal tinha treinador, né, velho? O particular, então, foi invenção da tua mãe, né? Então, a Cláudia Helena, cara, ela chegou e combinou com
com o Xande que a gente ia começar um treinamento para eu ter chances de me classificar para o Mundial, porque eu tinha tirado 2º lugar no Brasileiro. E aí era, assim, voltando ali, pegando todo o inverno, acho que são as melhores memórias que eu tenho da fase. E era o Beto, meu sparring, né? Eu tenho uma memória de um primeiro dia de treino depois do inverno, cara, de um minuano entrando com... Cara, devia ter uns 6 graus e era o primeiro dia de treino da flotilha e só nós dois aparecemos no clube. E aí é pior ainda, né? Porque o cara foca nos dois só, não tem nem como dividir para dar aquela morcegada, né? Nossa, eu tenho guardado na minha memória aquilo. Não, era muito duro, assim, esse minuano e realmente treinos. Assim, para mim não era... Já muito cedo começou um negócio muito sério. Né? Acho que alguns falaram aqui e eu entendi que hoje em dia a coisa está mais profissional, mais metódica, mas no meu caso lá, desde aquele momento, eu passei a treinar todo dia com um técnico e com uma equipe em volta. Aí chamava a Martinha para treinar e comecei com uma vantagem, eu acho, competitiva de poder treinar todo dia com um técnico como o Xande, ultra competitivo, gritando lá na nossa orelha para a gente, né, ultrapassar os outros. A gente tinha uma rixinha de clube, então a gente queria bater no cara do Veleiros, a gente era do Jangadeiros. Então, acho que toda essa formação de um pouco de gangue, um pouco de treinamento, da disciplina, eu comecei muito cedo. Aí foi o campeonato no Veleiros, a seletiva do Mundial. Aí eu tirei o 1º, 2º lugar, alguma coisa assim. Me classifiquei em 1º lugar para o Mundial. E aí começou também a capacidade de eu ir para vários mundiais. Até eu chegar aí no 4º Mundial e ter o 2º lugar, né? Então, já está muito à vontade com esses ambientes. E para mim, quando eu comecei a ir para Mundial, alguns falaram aqui também de ter isso muito de ficar no alojamento e tal. O meu avô tinha falecido nessa época, então eu viajei muito com a minha avó nos campeonatos nacionais e internacionais. Era minha mãe... Nós viajamos, né? Nós, exato. Então ela estava ali. A avó Marta, né? Nós viajamos com a avó Marta. E então era uma experiência também diferente. Em geral, eu estava mais isolado. Eu tinha uma estrutura assim que eu ficava mais isolado da equipe, mesmo nos mundiais. Eu sinto um pouco, até acho que olhando para trás ia ser bacana ter vivido um pouco ali do alojamento e com a galera. Mas eu aprendi e eu devo muito também, eu acho, da minha evolução e o que o esporte me ensinou. Desse relacionamento com a minha avó, do trabalho mental. Acho que muito que eu atribuo ao meu sucesso e ao esporte, eu tinha um trabalho mental de concentração, de ficar calmo nas regatas, que eu acho que foi um diferencial que eu tive. E junto com o treino, né? Junto com o treino, com bons mentores, mas essa convivência e um tipo de treinamento, de certa forma, muito sério. Para mim era bem sério aquilo, eu levava muito a sério e tinha algumas técnicas que eu não entendia que eram técnicas, mas que eu vi que ali tinha muito, no final acho que foi muito da diferença que eu tive dos resultados. E tu chegou a fazer treino fora também, não? Tinha umas clínicas da Olympique, te lembra que o Max levava a galera? Essa é uma outra, acho que uma outra vantagem competitiva era essa, a gente estava em Porto Alegre, perto dos argentinos. Então, cedo ali também, o Miguel Salbidé ia lá fazer umas clínicas, e era isso, Ramon Onliden era a referência, né? O cara tinha ganho todas as regatas do Mundial. Parece que aconteceu agora aí recentemente um italiano, né, se eu não me engano, também num nível assim. E aí eu ia lá, e assim, isso foi muito legal também. A gente fazia no Rio com o vovô, tinha no Brasil também, e gente ia lá para fazer com o Xande no Sul. Mas eu cresci muito também nessas incursões, passar 15 dias ali em San Isidro, em Buenos Aires, com gente que vinha da clínica da Alemanha, da Argentina. Então, isso na minha época, eu era o único brasileiro ali que estava treinando com o Miguel Salbidé, que era o técnico dessa geração de argentinos. Eu estava ali treinando com os caras, passando 15 dias. Então, eu voltava com muita técnica também de treinamento. Eu lembro muito no Guaíba, treinando nas boias sozinho, aquela coisa de ficar no minuano ali, tentando do lado das boias do canal, se manter perto da boia do canal.
né, treinos longos com Xande, de popa, assim, extensos de popa, nas ondinhas, tinha muito tempo de treino. Acho que eu treinava mais do que todo mundo, provavelmente, né? Então, enfim, foram anos super impactantes e com muitos amigos. Não sei, eu espero em breve me juntar aí à turma de começar a trazer os filhos, as filhas, para competir e ver como é que é o ambiente hoje. Mas na nossa época, assim, grandes amigos, gente que a gente não fala muito, mas são grandes amigos, e do mundo inteiro, né, nos campeonatos sul-americanos, assim, tem gente que acaba tendo impacto na minha vida até hoje em função da vela. Show de bola. Fred, obrigado pela... Beto, deixa eu só fazer uma mais aí no Fred. Só para quem não sabe, o Fred, na última regata que ele foi vice do mundo lá na Finlândia, a última regata ele estava ganhando o Mundial, e aí cancelaram a última regata no último dia. Ele ia ser campeão do mundo. Ele bateu na trave, literalmente. Não sei se todo mundo sabe dessa história, né, Fred? A regata não chegou, né? No último contravento, né? No finalzinho, faltando, sei lá, pouquíssimo para acabar, cancelaram a regata, assim, bateu Apesar de ser vice do mundo, bateu uma, né, Fred? A gente conversou um pouco na época ali, mas... Eu estava me lembrando disso, assim, eu não lembro de ter chorado nem nada, assim, não foi uma tristeza, porque era um segundo lugar. Eu lembro de eu te falar isso, assim, cara, não fica tá vice-campeão do mundo. Ele falou, porra, foda, bati, eu ia ganhar, cara, eu ia ganhar. Eu acho que esse foi muito perto e foi o final, né? O Beto falou por que eu não fui no último e eu acho que eu já não tinha as melhores condições, já estava indo para uma outra fase da vida. Mas para mim eu acho que a maior conquista que eu tive de título que não estava ali, Beto, para mim é o ranking, assim, o fato de eu ter começado muito cedo. E até achei do Cássio ali, vi seletiva de 92, falei, pô, tá me roubando meu título aí, porque mais do que o segundo lugar no mundo, para mim vai tirar o título do Cássio, pô. O título do Cássio, sacanagem. Não, peraí que eu vou voltar lá. Ó, o Cássio em cima do pódio. Cássio, vai tirar o teu título, cara. Vai ficar querendo. Esse aí vai ficar querendo. Tem um infantil, gente. Cássio tem um infantil ali, tá liberado. Mas o que eu mais me orgulho, na real, é o brasileiro, que é muita consistência. Eu acho que durante essa geração toda, nos dois campeonatos, eu conseguia manter uma consistência muito boa. Então obrigado aí, Beto, foi sensacional compartilhar um pouco da história e ouvir aí de todos os faixa. Que é isso, velho, tamo junto. Valeu, obrigado. O próximo sou eu. Meu currículo é meio curto, cara, parece que eu comecei em 96, mas 96 foi bom. Esse Mundial que o Fred não foi, na África do Sul, muitos dos que estão aqui foram comigo, que foi o Rafinha, o Marquinhos, os dois estavam lá, e a gente realmente fez um Mundial muito bom. O Brasil tinha um nível muito alto e quem tivesse na equipe tinha chance, né? Eu acabei ficando em sétimo, eu fui o melhor brasileiro, mas o Lipe de Vitória foi oitavo nesse campeonato. A gente fez um campeonato bom por equipe. Foi um campeonato de vento fraco, ao meu ver, que pesava mais de 50 quilos. Eu não sei o que os outros achavam disso, mas para mim foi uma merreca. E nessa fase eu sempre fiz brasileiros bons, desde 92, que com 10 anos, no meu primeiro brasileiro eu tinha sido sétimo. Então, sempre achava que ia dar um passo adiante e eu fiz naquele meio termo. Eu fiz sétimo, eu fiz décimo, eu fiz sexto e Vitória eu fui muito mal e deu uma desanimada, sabe? Foi o meu pior brasileiro, foi o penúltimo. E justo numa fase que vinha muito bem. E aquilo desmoreceu, sabe? É uma coisa que
Todo mundo que veleja tem que ter na cabeça que de vez em quando pode dar errado. E deu. E depois as coisas deram certo, mas a questão toda é fazer campeonatos ruins e não deixar isso abater, sabe? A gente precisa ter isso na cabeça. Eu comecei a velejar muito cedo, em 89, e tinha os irmãos que velejavam, era tudo muito fácil. E em 92 já tinha feito campeonato bom e eu acabei classificando para todos os sul-americanos que eu corri brasileiro. Só que naquela época não se ia muito a campeonato fora, não todo mundo ao menos. Eu classifiquei para 5 sul-americanos e fui a 2. Classifiquei para 4 europeus e não fui a nenhum, sabe? Tinha uma perspectiva um pouco diferente na cabeça. E isso mudou hoje em dia. Hoje em dia o cara classifica, vai para tudo, até norte-americano. Hoje em dia qualquer um vai para norte-americano. Só que mudou porque o que eu acho errado, que deveria ser diferente hoje em dia, é que o cara que vai para o Mundial não vai para mais nada além do sul-americano. E muitas vezes isso faz falta. O que não acontece com outros países. Muitos países, o cara classifica para o Mundial, ele corre o norte-americano se ele quiser. Ele corre alguns outros campeonatos fora que são importantes dentro da preparação. E a gente não tem essa proposta dentro do Brasil, sabe? A gente quer dar vaga para todo mundo participar, mas muitas vezes essa vaga é importante numa preparação melhor para os que classificaram para outros campeonatos. E eu acho que isso é um ponto a ser visto dentro da classe. A gente já viu isso também com outras pessoas, que o campeonato sul-americano era num lugar muito ruim, e a gente acaba não indo porque ou é muito caro, ou o lugar é de difícil acesso, e acaba que o cara vai indo só para o Mundial. Nesse ano que eu corri o Mundial em 96, o sul-americano era na Colômbia. Não sei se algum de nós foi. O Rafinha deve ter ido, porque ele ia a todos sul-americanos. Mas era um Mundial que, teoricamente, teria que ser de vento fraco na África do Sul. E o sul-americano era de vento fraco na Colômbia. E acabou que ninguém foi. E no final a gente acaba sentindo falta de ter tido um campeonato bom antes, sabe? Um campeonato forte antes, num ano importante. E é isso. Como o Fred disse, a gente treinou muito na vida, era muita hora dentro d'água. Não existia uma combinação do tipo, vamos velejar hoje. A combinação era do tipo, hoje eu não vou. A excepcionalidade era do tipo, eu não vou. O normal era acabar o almoço ao meio-dia, arrumar sua mochila com as roupas já molhadas do dia anterior e ir pro clube. E lá tu via se tu ia velejar, se ia ter evento, se não ia, se não fosse velejar, ia jogar bola, ia fazer alguma coisa. E no final da tarde estava sentado na portaria do clube esperando alguém buscar, porque também não tinha celular, né? Tu rezava pro irmão mais velho não te esquecer no clube até de noite ou pro pai pegar na volta do trabalho. E essa era a rotina, e por sorte tinha o Fred que morava perto, que quando ninguém ia me buscar eu ia para casa dele ou para casa do leiteiro que morava na frente do clube, para casa da Roberta e do Dado que moravam do outro lado da rua. Então eram algumas vantagens que a gente tinha dentro de Porto Alegre, uma cidade pequena. E para outros é mais difícil. Hoje em dia ninguém vai a pé em 3 quadras, 4 quadras de noite para casa. Então. Mas naquela época tudo era um pouco diferente. Mas a rotina era dentro do clube. Não existia uma rotina fora do clube. A rotina era ou treinar, ou se preparar, ou jogar bola, ou estar com os mesmos amigos dentro do clube falando de bar. E isso a gente sente falta hoje em dia. Tem muitas outras opções quando a gente vê as pessoas mais novas velejando. Aqui é uma foto também da África do Sul, da equipe que foi para lá. Nesse ano a gente foi o 2º melhor país. E a outra foto em 93, com 11 anos, um brasileiro em Niterói,
rondando 25 graus para cada lado, largando 150 barcos junto, numa raia que cabia 50, com uma fábrica de sardinha dentro do Sago de São Francisco, que era um lixo aqui. E eu com o hino dinamarquês do Felipe Nick, feito em 84. Quer dizer, não é a questão, não, quando o cara tá começando, é o que tem, entendeu? Não pode chegar e dizer que a minha bolina não é a dura, a minha bolina não é a mole, minha picha não é a última que teve. É o que tem e pronto. Vai velejar e quanto mais horas de água tu tiver, mais fácil vai ser. Quanto menos horas, pode ter certeza que vai ser bem mais difícil. Para alguns tudo é mais fácil, velho. Para outros tem que treinar. As horas de água são indispensáveis para qualquer tipo de gente, qualquer tipo de velejador. Mas para alguns os resultados vêm antes, para outros vêm depois. Eu fui um dos poucos que continuei velejando depois do Optimist e velejo até hoje. E tenho certeza que a influência do Optimist nisso foi gigante. Roberto, tem duas perguntas aqui, aí você pediu para eu levantar elas. A primeira é um comentário do Juan, que hoje em dia realmente não pode, se o cara vai para o europeu e para o mundial, e tem algumas mudanças na IODA em relação a isso. E a Roberta parece que falou que já tinha essa regra, né? Mas realmente é uma coisa que quem vai para o mundial, ele só participa do sul-americano atualmente e do mundial. O Xande tem acompanhado isso muito de perto, ver o que está acontecendo. E talvez essa falta de bagagem de internacional faça um pouco a diferença, né? Mas a pergunta... Vai a poucos mundiais, não vai a todo ano, né? Que no meu caso e caso de alguns outros, não são os da Live, porque os da Live os que foram uma porrada de mundial, né? Mas alguns não vão a tantos, e isso faz falta, sabe? Sim. E aí a pergunta, Beto, você falou aí que você continuou velejando e tal. Uma pergunta é como é que é essa transição, e aí ontem teve uma palestra excepcional, agradecer ao Juan aí, a turma da CB Vela, mas se de repente você e mais alguém puder comentar como é que foi essa transição depois do Optimist e essa coisa de treinar sozinho, destacar isso. O Porto Alegre sempre teve a cultura de velejar sozinho, sabe? Independente da classe. Se via as pessoas saindo no final do dia, tem horário de verão em Porto Alegre, então muita gente chega do trabalho e sai para velejar. Saía para velejar os Snipe, o cara pegava o Optimist e saía para velejar junto, entendeu? Chegar no clube às 6 da tarde não era empecilho para deixar de velejar. Uma vez até o vento parou, nós chegamos de noite no clube, o Fred estava junto, que quando a gente chegou na rampa, estava de noite, todos os pais na rampa esperando a gente chegar. Levamos uma pequena mijada, mas isso fazia parte do aprendizado. Não era culpa nossa, o vento tinha parado, mas o pessoal até na beira do rio perguntava se vocês precisam de ajuda. Não, estava todo mundo tranquilo ali, um bolo de 5 barcos às 7h30 da noite, 8, tentando chegar a remo na rampa. Mas isso, a pessoa fica safo, entendeu? Com 12 anos acontece uma situação desse tipo, não é o fim do mundo, entendeu? E isso faz parte. Meu pai me olhou na rampa, ele só estava ali porque os outros pais, que era pai novo de Optimist, estava junto ali dando mijada em todo mundo, mas ele sabia que ninguém ia morrer afogado. A questão da troca de classes é muito importante tu direcionar bem para uma flotilha boa, entendeu? Muitos param de velejar, a grande maioria porque vai estudar e não consegue juntar as duas coisas, mora em outras cidades, mas tu sair do Optimist e ir para uma flotilha que tem teus amigos, tem uma flotilha boa, é fundamental. O barco em si, isso depois tu direciona de novo, entendeu? Depois que tu realmente escolheu aquilo ali para fazer, depois tu vai, mas a vela jovem ali é fundamental ter uma flotilha boa. E isso acontece em algumas classes, 420, laser,
mas tu ficar dentro somente da flotilha jovem te causa um outro problema, que tu vai continuar velejando com os caras muito novos. E o intercâmbio com uma flotilha mais velha, que foi eu que acabei indo velejar de snipe, eu velejei em 96, meu último brasileiro de Optimist, em 97 eu já estava correndo brasileiro de snipe, na represa em São Paulo. E era importante, eu tinha meus irmãos correndo, para mim talvez fosse mais fácil, mas tu ter esse intercâmbio, tu cresce muito mais rápido. Tu quer ganhar do cara mais velho que tu. Ganhar do cara da tua idade, do que velejou contigo a vida toda, talvez não tenha o mesmo valor, sabe? Então, realmente é muito importante tu trocar para uma vela jovem, ter a tua flotilha, ter a tua equipe, mas tu não ficar só fixado nisso, entendeu? Tu poder velejar numa classe com o pessoal mais velho, ou mesmo de oceano, e ter esse intercâmbio com o pessoal mais velho dentro da mesma classe. Para mim, eu acho um grande problema não, mas eu acho ruim para a classe como 420, que eu velejei muito tempo depois, não ter o pessoal mais velho continuando velejando, sabe? Isso eu acho que é um decréscimo. Alguns pais que saem do Optimist e continuam achando que estão no Optimist depois do 420 tem um monte de opinião. Eu não acho bom que eles critiquem o pessoal mais velho que permaneceu na classe jovem. Porque é eles que vão puxar, é eles que vão fazer com que o filho deles cresça mais rápido. Essa é a minha opinião sobre a vela jovem. Beto, ontem teve a live do Coveiro, falando com o guri do Optimist, e anteontem e ontem foi com o Playboy. E, cara, o grande exemplo que esses caras dão nessa transição é que tu pode até ter teu barco, a tua classe preferencial, sabe? Seja ela qual for, laser, 420, 29, sei eu que barco o cara escolheu lá, ou ele tem. Mas nunca perder a oportunidade de velejar de outra coisa. Então, correr na Pro de Snipe de um cara aqui mais experiente, tem um campeonato de 420 no teu clube, arruma e veleja. Velejar de tudo que boia, porque é nessa idade aí, depois que sai do Optimist, que o nego desenvolve muito as habilidades dele, sabe? Sai com aquela base do Optimist e depois o cara realmente ali mais velho começa a desenvolver muito outras habilidades e tal. E cada barco desenvolve uma delas. E sempre que acaba somando para o barco que tu escolheu. E hoje, a impressão que dá é que tá muito careta, assim, muito redondinho o negócio. Ah, meu barco é esse. E aí o cara só veleja disso. Aí, sei lá, tem um cara velejando ali de 29, vou dizer assim, em São Paulo, eu vi no Ixa lá, durante o Paulista de Snipe, e na realidade, 29 do Ixa ganhou a Copa da Juventude masculina e feminina, um ótimo trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas me impressionou que estava tendo um Paulista de Snipe ali no clube do lado do Ixa, o Speak, com 68 snipes, e os caras estavam treinando ali de umas boinhas com 3, 4, 29, em vez de estar correndo uma oportunidade de correr um campeonato com 68 barcos, praticamente no clube dele. Então, eu acho que, e não é um caso específico do 29 do Ixa, eu só dei um exemplo, não quero que o pessoal do Ixa fique bravo comigo do 29. Mas acontece muito isso. Muito isso. No 420, eu velejo 420, beleza, cara. E os caras se fecham nesse mundinho, sabe? Para te ter uma ideia, em 96, no meu último ano do Optimist, antes de eu ir para o Mundial, eu corri um Sul-Americano de Snipe em Punta. É verdade. O Nando Crai. Foi o meu melhor Sul-Americano até então. Eu fui melhor no Sul-Americano de Snipe do que nos de Optimist. Bem melhor. Eu fui quarto no Sul-Americano de Snipe com 15 anos. Para te ver como essa classe é fácil. O negócio é ir para ela. Por isso que eu escolhi ela para depois, né? O nego se consagra nessa classe porque é fácil, ó, viu? Mas é isso, tu não pode... E eu, como tinha o mano que velejava de Europa, tinha o Xande que velejava de Snipe, eu sempre velejei num monte... Eu velejei até de pinguim.
porque me botavam dentro do Pinguim junto e saía para velejar. Então, 470, eu tinha experimentado tudo naquela época lá. E além disso, eu velejei de oceano. Eu corri uma Copa do Rei em 95. Então, eu vinha eu tinha velejado de tudo, de barco de oceano, eu tinha corrido Semana de Vela de Ilhabela, eu tinha corrido Sul-Americano de Snipe, tinha velejado de Europa, tudo tinha passado na mão, sabe? Não tinha ficado com uma cabeça tão focalizada. Isso ajuda, eu imagino, até para te tomar uma decisão certa do que tu vai fazer depois. Vou andar adiante aqui com o Marquinhos, tá? Marquinhos Mascarenhas, ele foi comigo pro Mundial de 96, mas ele também correu outros 2 mundiais antes, apesar de ser mais novo do que eu. O Marquinhos, ele era um cara meio fora da bitola, ele é grande, né? Naquela época ele já era. Marquinhos, tá por aí? Eu tô aqui. O Rafinha falou que eu tô aqui porque eu sou gente boa. Porque Que isso, cara? Tua aliança é melhor que a minha. O melhor título dele é ser gente boa, né, Marquinhos? Fazer o quê, né, cara? Tu ganhou a seletiva do Fred em 96, cara. Isso aí eu aposentei o Fred, né? Ô, Marquinhos, eu não me consagrei como técnico por tua causa, Marquinhos. Fazer o quê, Xandão? Se o Fred fosse para aquele Mundial, eu tava consagrado, rapaz. Fazer o quê, Xandão? Porra, Marquinhos. O primeiro Mundial do Marquinhos foi com 12 anos, né, cara? E 1,70 m. E 1,70 m. Se ele tinha 1,70 m nessa foto, ele devia ter 1,90 m, né, cara? Nos conta aí, Marquinhos. Conta aí que eu vou servir aqui. Vou encher meu copo d'água. Só um pouquinho, já volto. Vai lá, garoto. Vai lá, Gustavo Lima. O começo foi natural, né? Vim de uma família de velejador. Meu pai, nosso grande incentivador, né? Velejador olímpico. Fez de tudo para a gente velejar. 4 irmãos. Tinha ano que eram 2, 3 velejando campeonato internacional. Fazia loucura para a gente poder correr. E foi natural. Todo mundo velejou. Teve o Gustavo depois que correu o Mundial. O Pedro correu o Europeu. Tem uma foto boa aqui. O americano. E foi muito legal. Fase muito boa. Dei um grande azar, uma grande sorte. Você teve o Fred aí do seu lado, eu tive o Kiko, cara. Quer trocar? Não era fácil também, não. Aqui essa foto da direita, cara, não é uma flotilha, tá? É uma família, tá? O Marquinhos ganhava todos os pegas nos treinos com o vovô, cara. Ele ia pro campeonato cheio de moral, né, cara? Aí a gente chegava pra ele e falava, favorito, esse campeonato é teu, hein, favorito. Né, Marquinhos? Eu ganhava a maioria das regatas dele. Só chegava nas últimas 2, ele me dava uma... Falava, e aí, meu favorito, hoje é seu dia. Acabava pra mim, né? O cara tinha 2 anos a mais que eu, porra. Não precisava nem descer pra regata, já sabia que ia me ferrar. Essa foto aí são 4 irmãos, velho, que velejaram junto. Eu não sei o que o tio Patrick fazia para sustentar isso, velho. Porque 4 filhos ao mesmo tempo no Optimist, o cara era mágico, né? Fazia dívida, né? Até hoje tá... Mas foi muito legal, cara. E uma fase muito boa, geração ótima. Corri 3 mundiais, era meio que tinha ali a espinha dorsal, né? Era o Kiko, era o Fred, era o Rafinha. E aí no final apareceu você aí, nunca tinha me ganho na vida, acabou sendo mundial aí, né? Cara, todo mundo tem um campeonato bom, né, velho? O meu foi esse, né? Eu não tive, cara. Eu fui a 3 e não tive o meu, cara. O Rafinha foi a 5. O importante não é a quantidade, é a qualidade, velho. Mas independente de ter feito um resultado expressivo no Mundial, foi uma fase muito boa e que ficou de aprendizado aí para a vida toda. A gente... Pô, Marquinhos também velejou um pouco depois, né, Marquinhos? Foi outro que foi pro Snipe depois do Optimist, né? Fui pro Snipe, velejei um tempinho e tive alguns resultados,
mas depois, com o tempo, fui... Brasileiro Júnior, né? Nessa live aqui tem um monte de brasileiro Júnior de sniper. Campeão terceiro no hemisfério. Terceiro no hemisfério. Ali, ó. Conta da sua última regata aí no Mundial Júnior. Rapaz, tava para ganhar o Mundial Júnior, meia perna na frente, o olhar da vela arrebentou, né? Não fui eu que fiz, né? Essa época não fazia vela ainda, né, Marquinhos? Não fazia, não. Só representava. Cadê? Então, o próximo depois do Marquinhos é o Pentelho, Rafael Godoy. É outro que o primeiro brasileiro devia ter fralda, né, cara? Porque os caras correram 10 brasileiros na vida de Optimist. Não sei o que eles faziam, velho, pra ir até... Era gato, né, velho? Só podia ser, né? Ô, Rafinha, tu também... 7 brasileiros não é nada. Pior é 5 mundiais, né, velho? Foram poucos que fizeram isso. Pô, primeiro aí, muito bom estar participando aqui com vocês. Muito legal. Cara, para mim, assim, pegando um pouco do gancho do que vocês falaram, no meu clube, na época, tinha o Rodrigo, né? E meu irmão velejava com ele. Então, acabou sendo uma coisa muito natural, né? Eu começar a velejar. Comecei ali em 1990. Em 89, eu fui para o campeonato lá de Itamaracá, assisti. Então, assim, era uma coisa muito, muito natural, né? Assistiram comigo, velho. Eu fui a brasileiro de 85 a 96, velho, com 2 irmãos mais velhos. A gente tava lá chateando, incomodando, né, dentro do... Enfim, acabava acompanhando muito e tal, foi muito natural ter entrado. E aí, em 92, eu corri Florianópolis. Não entendia muita coisa também, fui igual o Fred lá, tirei 80 e tanto. Mas já vi os caras, né? Vi o Fred, o Bochecha... Enfim, todo mundo que tinha ido bem, você tinha ido 7º e tal. E aí, o outro ano, em 93, o brasileiro era em Niterói. E na época, o meu técnico, né, que era o Alcino, o cara ficou fissurado ali, falava assim, pô, eu era veloz, ele falou, cara, você vai bem nesse brasileiro. E a gente treinou muito, eu me lembro, esse ano de 93, era exatamente isso. Saía da aula, ele tinha uma moto, me pegava de moto, a gente ia para o clube velejar, ia eu e o Breno. Enfim, a gente velejou muito nessa época. E aí a gente correu essa seletiva de... Eu tinha 9 anos na época, né? Fui correr essa seletiva aí no Veleiros, ainda fui ali por volta de 20º, assim, mas vi os caras velejando. E aí, logo depois, teve o Brasileiro 93. E fiquei em terceiro nesse Brasileiro. Não sabia nem o que eu estava fazendo, era um vento leste, largava na boia, ia reto, contava até 180, cambava e ia para a boia. E daí foi... E nisso, um pouquinho antes, tinha essa história que o Rodrigo falou, dele ir ao Mundial, comprar o barco e trazer... Eu não me lembro muito bem como, mas eu acho que o barco foi do Dani Glombe. E aí eu peguei aquele barco verdinho, 2277. Que é minha senha. Do 77, né, cara? Que é a minha senha até hoje, várias coisas. E aí, cara, ali aquele barco andava muito. E eu fui terceiro nesse brasileiro e tal. E a gente foi para... Esse aqui vai aparecer. E a gente foi para a seletiva em Vitória. Eu e o Fred andamos pra caramba naquela seletiva. Que é uma merrequinha. Pô, não dá. E aí, enfim. Então, assim, tava andando bem ali naquele campeonato de 93. Teve essa final que a gente perdeu para a Argentina também. Foi num dia de folga, saímos só nós dois para velejar. Só Brasil e Argentina. Teve um protesto na largada, esquisito pra caramba, que mandaram o Kiko pagar o 360. Então, ali era pra gente... A gente andava muito, assim, eu era muito veloz. Taticamente eu era muito ruim, mas era muito veloz. E, enfim, comecei a aprender um pouquinho ali
ali velejando. E assim, uma coisa que foi legal é que em 92 eles eram meus ídolos, né? O Fred, pô, vi ali o Xande e tal, e o Kiko. Em 93 tava todo mundo junto já. Então, eu era muito pequeno. Então, para mim, era... essa foto aí, exatamente. Eu com a equipe, o Maru, campeão brasileiro e tal. Enfim, aquele ano ali foi muito marcante. 94 eu já vou como um pouco mais experiente, enfim. Aí, experiente, né? 11 anos. 11 anos já. Fui pro Mundial, aí tomei 2 OCS no Mundial, enfim, fui mal pra caramba. Mas aí, enfim, 95... Foi o brasileiro de Vitória, né? O fatídico. Foi o brasileiro de Vitória, que eu caí, não me lembro que grupo que eu caí, mas era vento pra caramba, eu tinha menos de 40 quilos. Nós dois. Ô, Horst, tava tranquilo aquele campeonato, Horst. Aquele campeonato foi ruim. Aí a gente foi para Búzios, teve uma seletiva lá em Búzios também, eu e Fred andamos pra caramba, e eu ganhei aquela seletiva, mas no combinado fiquei em 6º. Então, assim, no total, né, eu consegui 5 mundiais, mas e no meio eu perdi um, fui para o europeu, que na verdade foi um campeonato muito bom naquela época, foi que a Fernanda ganhou no feminino, ganhou geral, né? Mas, enfim, aí foi uma época boa ali, e aí o pessoal começou a sair, né? Os meus amigos ali, Marquinhos. Na real, não é que os caras saíram, né, velho? Que tu tinha chegado cedo, né? Não, teve 96 ainda, que vocês falaram que foi um campeonato de merreca. Eu tinha esse problema na minha cabeça, né? Que eu só andava em vento fraco. Eu era criado em Niterói, eu nunca fui um cara muito forte, eu sempre fui meio preguiçoso e tal. E eu velejava bem na merreca. Né? Negativo, Horst. Negativo. E aí, nesse campeonato de 96, eu já estava começou treinando em Búzios antes de ir pro Mundial, né, velho? Fomos treinar... porque o Mundial seria de vento forte, nós passamos 10 dias em Búzios, né? Isso é uma coisa interessante que tinha muito, né, que vocês falaram aqui, era isso mesmo. A gente se juntava, ficava, sei lá, 2, 3 semanas lá em Búzios, sozinho, não tinha telefone celular, não tinha nada, era um muquifo lá. O Patrick nos emprestou uma Brasinca para o Xande, que não sabe dirigir bem até hoje, nos levar até lá. Marquinhos quase se matou na sauna, dando uma cabeçada na sauna. É verdade. Imagina, tinha uma TV. Enfim, mas teve um fato engraçado, né, que o Xande sempre fala. E para mim o campeonato tinha que ser de vento fraco, porque, pô, a gente foi treinar no vento forte e eu não andava igual os caras. Lipe, Marquinhos, todo mundo fortão, pô, eu era o último do treino. E aí a gente, sei lá, já não me lembro que fase que estava do campeonato, eu estava ali entre os 15 no campeonato, eu fiquei em 14º nesse, foi o meu melhor. Eu fiz um 14 e um 15 mundial, foram os meus melhores. E aí, cara, entra uma pancada de vento no final de uma regata, que eu estava lá para 20º, por aí. E aí eu comecei a passar muita gente, né? Assim, foi meu último contravento, que eu saí de, sei lá, 20º tal, cheguei entre os 5 na regata, sei lá. E aí foi quando eu falei pro Xande, falei, porra, Xande, tô me sentindo um cavalo, cara. O japonesinho tudo ficando para trás, eu tô andando muito na porrada. Aí virou The Horse, né, cara? The Horse, cara. Então eu tinha muito essa coisa de que andava... O cara fazia a regata de manhã cedo, bem cedo, né? Nós estava na água às 9 da manhã e a regata acabava e o vento entrava de tarde, né? Entrava de tarde, exatamente. Então, assim, eu tinha muito isso e aí, obviamente, eu fui ficando maior e a gente foi treinando mais. E aconteceu isso pro brasileiro de 97, aí, graças a Deus, todo mundo saiu, essa geração toda aí foi embora, todo mundo venceu, né? Deu 15 anos, e foi uma geração nova, que aí veio a Roberto, o Gustavo, veio todo mundo. E aí, esse ano, o Alcino até falou para mim, falou, cara, esse ano é o teu ano, tem que ganhar, né? Já aquela pressão, né? E acontecia muito isso, aí eu já pegava o ônibus sozinho, eu saía da escola e ia direto. Isso aí não ia mais de motinha, né? Ia direto, ia velejar, comecei a treinar muito.
E aí a gente passou um Réveillon, o campeonato foi em Ilhabela. Eu me lembro que eu fui de barco para Ilhabela, a gente passou um Réveillon lá. Fiquei morando dentro do barco, o barco do Top. Fiquei lá no Manta. Enfim, aí consegui ganhar aquele ano, até que enfim. E em 98 eu tentei o bicampeonato, mas aí veio chocolate com 8 anos de idade e me arrebentou. Ganhava regata de vento forte, vento fraco. Aí ele não tinha... Montava em 28º, chegava em primeiro no popa. E, enfim, na verdade, assim, a minha infância foi dentro do clube. Minha mãe me levava para cima e para baixo, ia a todos os campeonatos comigo. Time líder, country representative, fazia tudo, né? E... Tia Márcia jogava nas 11. Montava meu barco, todo mundo me zoava que eu não montava o barco. Ela montava meu barco, tirava minha vela. Eu tinha uma regalia ali que era impressionante. Mas era inveja, era inveja. Era inveja, Até hoje eu tenho dificuldade. Assim, na época, depois que eu fui para o Snipe, eu tive uma certa dificuldade de montar barco. Mas foi uma época, foi minha infância toda, assim, meus amigos, assim, que a gente fez. Eu particularmente, foi tudo que foi campeonato, fui a 6 sul-americanos, fui europeu, fui mundial, eu ia sul-brasileiro. Teve um sul-brasileiro que o Fred já tinha saído, eu fiquei na casa dele, ganhei o sul-brasileiro lá, com barco emprestado. Enfim, foi uma época muito boa. E essa transição depois para o Snipe aconteceu também. De novo, meus ídolos, meus amigos estavam no Snipe. E até aí foi, né, campeão brasileiro Mirim não, Júnior, né? Júnior. E fui para o Mundial Júnior, mas aí não vinguei muito, não, enfim. Mas, enfim, o Optimist realmente foi uma época sensacional. E é isso, a gente não tinha um profissionalismo muito grande. Eu me lembro de uma história legal que no Sul-Americano primeiro que eu fui lá em 93, que o Kiko foi o único que bateu os argentinos lá. Acho que foram 14 argentinos entre os 15. O Kiko ficou ali no meio. Eu comprei uma bota do pé do cara. Eu falei assim, pô, você vende essa bota? A bota Douglas Gil. Porque não chegava aqui, né? A gente não tinha esse material. E aí veio a bota, uma era 37, outra era 38. Nesse campeonato aí, Rafinha, a gente trouxe barco de mala, né, cara? A gente chegou aqui no Rio com um Optimist de bagagem, né, cara? A gente desembarcou, vamos pegar nossa bagagem. Os Optimist Lang, que a gente não conseguia comprar que a gente aqui, comprou. A gente trouxe... Eu, Marquinho, acho que a gente trouxe uns 4 ou 5 Langs como se fosse bagagem despachada. E era isso, assim, na época tinha muito esse negócio da vela, qual vela você vai usar, então tinha o Olympique na época, tinha uma vela Tonitio, que arrebentou, e aí depois o Alcino fez uma vela lá, fez a Barlavento, que eu ganhei o brasileiro com a vela, então, enfim, tinha muito esse negócio da veleria, acho que eu me lembro quem falou, o Kiko falou, eu me lembro que eu fui com o vovô lá na Diamond, lá na Tijuca, para ver a vela, como é que você queria a vela, então a gente participava muito, né? E, enfim, foi uma época, para mim, assim, até revivendo agora, eu não tinha foto nenhuma. Eu falei, pô, mas não é possível que você não tenha uma foto minha. É um negócio que ficava muito só na minha memória, né? A gente não tinha Instagram, WhatsApp, nada. E era um passado ali, eu não tenho um prêmio na minha casa. Então, eu também era uma coisa muito... Eu não sei que era uma coisa muito natural. Não sobrou nenhum aqui. Era uma coisa muito natural. A gente vivia esse troço, entendeu? Então, foi realmente assim uma época fantástica que tem muita história. Se ficar aqui, vai contar um monte de história engraçada. Depois a gente vai marcar o churrasco da live, né? Vamos ver se a Roberta tá aí ainda, porque a Roberta tá viajando. Já chegou de viagem, né? Já deve ter chegado. Eu não sei como é que eu não cheguei ainda. Estou aqui ainda. Roberta, ela tá fazendo uma live cheia de criança dentro de um carro. Vamos ver se vai dar certo. Só tem 3 aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Já estamos no final da viagem. Esperar para elas continuarem tranquilas assim. Então, eu estava tentando lembrar aqui até, Rafael, o brasileiro de 98. Foi onde que eu não estou lembrada?
97 foi da Bela, né? Gente, o brasileiro 98 foi Maria Farinha. Foi Recife. Foi de Recife, tua casa. meu Deus do céu. Tua casa. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Roberta foi a melhor brasileira em mundiais até hoje, né, Roberta? Acredito que sim, não sei, mas a gente não anda acompanhando muito, eu também te confesso que não sei os resultados mais imediatos, mas isso, conta pra nós, a foto, a Roberta ela conseguiu não mandar nenhuma foto pra nossa live, mas, não, mas eu vou me explicar, aproveitei né, essa do Rafinha, que tá ela ali de boné em segundo. É que eu tô morando fora por um tempo e minha mãe não está em casa, então a gente não conseguiu pegar nenhuma foto. Não, tá bem. Tua participação é mais importante. Depois eu envio uma para os grupos, para todo mundo ver, quando eu conseguir. Mas Roberto então, foi segundo no brasileiro já de 97, né? Isso, foi o brasileiro que Rafael ganhou, a onda que só ele que não levou saia, né? Eu fui em segundo. Então, deu sorte, foi o último, né? Mas aí eu comecei em 94, corri da Bahia em 94, aí Vitória em 95, 96, que foi Porto Alegre. Porto Alegre, que foi acho que foi o que eu ganhei. O primeiro brasileiro que eu ganhei foi em 96, né? Porto Alegre, depois ganhei Ilhabela em 97. Isso. E aí, o engraçado é que eu ganhei em 96, 97 e 98, 99 ganhou minha irmã, que eu acho até que ela tá também aí. A Andréia tá aí? Eu acho que ela tava, Vicibete, não sei se ainda tá. Tá, sim, tá com o microfone fechado aqui. Oi, eu tô. Caraca, ficou na família Rosa Borges, o título por 4 anos. Muito bom estar aqui, pessoal, vendo tanta gente conhecida, muito legal. Valeu aí. Obrigado, André. Muito, muito bacana, Beto, essa iniciativa é muito legal. A gente rever muita gente que eu não via há muito tempo. E tu aí, veio então, de outro canto do país, né, Roberta? Tu também não tinha muito acesso a todo mundo no centro do país, né? Exatamente. Como a gente ficava lá em Recife, aí a base era lá, então a gente não tinha como digamos assim, fazer um intercâmbio maior, né, de treinamento. Depois, quando eu passei para as outras classes olímpicas, ficou um pouco mais fácil. Não pelo fato de ter mais gente em Recife, mas porque eu conseguia me deslocar e passava um tempo fora, ou Ilhabela, ou Búzios, treinando. Mas foi bem legal. Até na minha casa tu passou, né? Na casa careca da tia Helena, né? Exatamente. Tio Careca nos recebeu lá. Xande lá, tu. Foi bem bacana. Foi um período também muito, muito legal da minha carreira, né? Que pude reencontrar algumas das pessoas que velejaram comigo e ainda conhecer, ainda teve Martinha, né, também, que a gente acabou se reencontrando, velejando junta. Mas enfim, foi muito bom, um período muito bom. Meu melhor resultado foi o campeonato, fui campeã mundial em 99 na Martinica. O Gustavinho foi também para esse campeonato e eu fiquei em 9º lugar geral no mundial e corri também um outro mundial em 97, na verdade. Então acabei correndo 2 mundiais e 2 europeus. E um dos europeus eu acho que foi em 98, na Croácia, que eu sou péssima de data. Vocês estão vendo. Não, ainda bem que tá aqui escrito na tela. Eu tive que ligar para minha mãe. Eu disse, mãe, qual foi o ano mesmo que a gente foi para aquele campeonato que eu não lembrava? Mas, enfim, aí depois, né, vocês falaram também dessa questão que quando a gente sai do optimista fica um pouco órfão, às vezes, para onde é que eu vou, qual barco eu vou velejar. Eu acabei saindo, passei um tempo na Europa, fiz campanha olímpica para Europa, para o laser, depois 470. Foi bacana também, que 470 tinha Xande, né? A gente se encontrou lá em Porto Alegre, vocês também sempre estavam ali no meio da vela, e sempre foi bacana isso, né? Manter, mais do que o optimista, nas outras classes, também o contato com todo mundo. E bom também estar aqui reencontrando Rafael mesmo, Gustavo. O Gustavo, ele foi o que ganhou o Mundial, o brasileiro já em 98, bem novo. Tu estava no final da tua carreira já, né? Tava do meio pro final. A gente correu 98 e 99, não foi? Junto, assim, correndo os mesmos campeonatos.
Sul-americano. Tu ganhou os 2 sul-americanos, né? De 98 e 99. Isso, ganhei. 98 e 99 ganhei os 2 sul-americanos. E o de 99 eu fiquei, acho que em quarto geral. Eu me lembro que era muito vento, alguma coisa assim. Não sei se Xande ou Mano que estava lá de técnico, não tô lembrado. Mas lembro eu tava de 470 lá. Foi. Ventou que o diabo mandou naquele campeonato lá, em 99, Buenos Aires. Isso, exatamente, Buenos Aires. E eu lembro muito que dava uma pancada de vento e você não enxergava nada. E, de repente, quando ia embora aquela nuvem de vento, quando eu vi, não tinha mais ninguém, só tinha eu. Eu velejava, já estava também no final, né, da carreira, né? Geralmente a gente está mais pesada. Então, 62? No 62, misericórdia, Xande. Eu sofri tanto, viu? E agora eu aqui com 62. Ah, meu Deus. Bendito peso esse. Mas foi muito bacana, muito legal. Melhor ainda poder reencontrar vocês aí todos. Beleza. Roberta, tem que voltar com as filhas, Roberta, agora, para classe. Filhas, eu tenho 3 meninos. Tu tem 3 meninas, né, Xande? Filho, então. Eu vou dar com filha. Eu tô vendo que deve ser quase da idade de Rafael, que eu vi ali. Acho que são os meninos que chegaram aí, né? Pode ser que a gente se reencontre aí com nossos filhos velejando. Com certeza. Roberta, muito, muito obrigado. Passar agora para o Gustavo. Joia, valeu. Obrigado, beijo, boa viagem. Mundo. Valeu. Tô quase chegando em casa. Beijo. Gustavo é o Chocolate, ele é o irmão mais novo do Marquinhos. É uma penca de filho lá também. E pro azar do tio Patrick, todos eles velejaram. O Gustavo é o mais novo dessa família toda aí. O Gustavo eu me lembro, eu pequeno e o Gustavo já velejando de Optimist. Eu não. Gustavo, como é que foi desde o início lá? Que o início foi bem precoce, né? Com certeza. Acho que, sem dúvida nenhuma, aí, a influência aí do meu pai, dos meus irmãos. E também, né, toda essa geração aí que falou antes de mim, né, até vi outras pessoas conectadas aí também, Hugo, meu irmão Pedro também, a própria Andréia aí que falou também, velejou junto comigo. E acho que a influência de todo mundo aqui faz parte, né, não só da minha formação até hoje, mas na própria vela, né. Eu acabei começando com 6 anos de idade, acho que foi o ano de 93, né? Comecei bem antes que meu pai queria. Meu pai normalmente deixava a gente começar com 8, 9 anos. E aí eu vivendo lá em Niterói, no Seiro, né? O pessoal falou de Niterói aí, mas Niterói é o berço da vela, tá? Só para avisar a galera. E, pô, lá no Sailing, vendo meus irmãos, eu acabei pulando dentro do barco lá, comecei a velejar. E aí cresci vendo todo mundo aí, todos vocês que falaram, fizeram parte de eu querer, né? De eu sonhar, né? Eu acho que, tentando falar um pouquinho diferente aí, se eu puder dar alguma dica para o pessoal mais novo, eu acho que se espelhar em alguém e ter sonhos é o que desafia a gente, que faz a gente crescer, né? Então, eu lembro muito bem aí do Mundial da Finlândia. Tem até algumas fotos que rolou no grupo que eu aparecia nela. Né? Eu vi lá o Fred sendo vice-campeão. Meus irmãos, também meus ídolos aqui, vi Marco indo bem, Pedro, Maurício disputando comigo nos treinos, elevando o nível. Então, acho que a importância de você se desafiar é muito, muito legal, é o que faz você evoluir, né? Então, eu treinar com essa galera me fez crescer aí, né? Vamos lá, de 93 a 97, quando eu comecei a andar bem, 97 eu tinha 10 anos, eu fui treinado pelo... Essa matemática não fecha, né, cara? Não, tá. Falei aqui rápido. É porque, né, você faz aniversário no meio do ano, né? Cara, eu fui andar bem com 18, cara. É que eu fiz 11 em março. O brasileiro foi em janeiro. Né, o brasileiro foi em janeiro. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu pelos meus irmãos, eu me juntei à equipe do Caiçaras, treinado pelo vovô, né, junto com meus irmãos, cheguei a treinar também junto com o Kiko. Então, eu peguei uma geração muito forte. Isso fez eu evoluir. Durante todos esses anos aí,
foi uma escola enorme. Eu acho que se falar de técnico aqui, eu só tive o vovô como técnico, assim, principal, né? Fora a escolinha que foi a Cacau, lá no Seio. Eu acho que o que é importante do técnico que o vovô me fez foi raciocinar, né? O vovô não era o tipo de técnico que me dava o caminho da regata, né? A gente debatia a regata, né? Então, eu fazia questão de ser o primeiro a chegar na raia, para eu pegar vento livre, poder ser o primeiro a subir de contravento, medir a maré na boia, interpretar o que estava acontecendo e debater com o vovô, né? Então, esse treinamento do poder de tomar decisão foi que influenciou no momento das decisões que eu participei, né? Então, a importância de um técnico que te faça pensar, eu acho que leva até hoje aqui no meu lado profissional, né? Quando eu trabalho aqui na empresa. Então, foi aí que eu cresci, né? E aí eu vivi aí de 97 a 2001, eu parei em janeiro de 2001, também já era muito grande, pesava, sei lá, 65 quilos, 66 quilos no Brasil, meu último brasileiro. Me mantive disputando de 97 até esse tempo. 97 o brasileiro era muito pequeno, foi o que o Rafinha ganhou, acho que eu fiquei em 13º, mas aí logo depois eu fui para um sul-americano em Punta, porque eu peguei um barco novo, um Lang One Design, e aí eu andei muito, fiquei em 6º no geral, fui campeão. Terminou empatado esse campeonato, né? Você ficou em 5º, mas tô ganhando desempate, né? Tomou o calor ali já. E a Rafinha Matusalém, né? Você viu, né? Que o cara competiu lá em 91 e, porra, até 98 contra mim, né? E a Rafinha aí é uma lenda aí da classe. E aí o ano 97 foi quando eu comecei bem. Fui para um europeu, que eu fiquei em 4º. Aí, na sequência, 98, em janeiro, né? Tinha lá 11 anos. Fiz 12 em março, só para não errar na conta aí. E aí eu ganhei o brasileiro lá de Recife. Na época, tinha sido o mais novo campeão brasileiro. Mas foi isso. Foi a influência do ambiente que eu vivi e de eu ter me desafiado. Eu costumava dizer, quando eu era lá na Bahia, lá quando a gente teve... que eu participei do Campeonato do Brasil da Bahia, tá? Aquele negócio do senhor, né? Eu lembro que eu fiz o... Eu não consigo entender, não. Eu não estudei o suficiente para entender essa matemática. Roberto, em 94 ele não dava pé dentro do Optimista, cara. Ele não dava pé dentro do Optimista, ele tinha que pular para sentar na borda. Ele sentava na borda e balançava o pezinho, assim, ó. E lá na Bahia, cara, naquele negócio de senhor do Bonfim, eu lembro que eu fiz 3 pedidos, né? Era ser campeão brasileiro, sul-americano e mundial, né? E aí você vê o poder aí de sonhar. Eu ganhei um brasileiro, em 2000 eu vinha ganhar um sul-americano já grande, já pesava quase 60 quilos, sul-americano no Rio. Foi bom que eu fui a forra aí, hoje em dia eu posso falar que eu ganhei aí dos caras que estão ganhando medalha hoje aí, o croata, os argentinos, estavam comigo no Mundial. Meu melhor Mundial foi um 4º lugar em Portugal, que foi o meu primeiro Mundial, eu estava bem rápido. Cheguei a estar em 3º ou 2º durante o campeonato. E aí eu acho que no finalzinho eu tive um OCS e acabei escorregando para 4º. Mas assim, aqui eu acho que também de lição aí que fica, né, para o pessoal mais novo, é que, cara, ser melhor no seu estado ou no Brasil é uma coisa, ser melhor lá fora é outra. E aí o detalhe conta muito, né? Então tem que de fato tá bem treinado, tá cuidando do seu barco, né? Eu acho que quanto mais olhar no detalhe do seu barco, melhor. Quanto mais você treinar com os melhores, é o que faz você evoluir. Então tem que ter intercâmbio, não tem que ter isso de flotilha nem nada, tem que botar do lado, tem que treinar, não tem que esconder o jogo. Eu acho que é aí que evolui, né? Então foi um pouquinho isso aí, a história muito boa e, pô, sem dúvida nenhuma, todo mundo que falou antes de mim aí foi a minha inspiração, né? Acho que todos, em algum momento me influenciaram, né? Não tem dúvida nenhuma. Uns mais, outros menos, né, Chocolate? E a participação no futebol era boa, né, cara? Era sempre um dos primeiros a ser escolhido, né, velho? No futebol, meu pai falava para não jogar, senão você ia me machucar, pô. Que isso, cara. O futebol, eu ia pro campeonato já pensando nos times, né, cara? Até me lembro de um sul-americano no Peru lá que, já que a gente não ia ganhar dos argentinos dentro d'água, pelo menos no futebol a gente tinha que ganhar, né, velho?
Calma no espelhinho lá, no pelinho, né, Beto? Aquele cara dá-lhe... Pô, só que eu tinha 12 anos, né, cara? 38 quilos, né, velho? Não era o cara da briga, né? Mas pelo menos eu não me entregava. Você não era bronquinho igual é hoje, não, né, Beto? Não. Hoje eu tô frouxo, cara. Hoje eu tô frouxo. Quando eu comecei a dar treino de Optimist que eu tinha 20 e poucos anos, eu era bem mais durão. O Xande também, o Xande hoje tá um frouxo. Os treinos dele é psicológico, não é aquilo que era com a gente traumatizante, sabe? Aqui eu guardei uma foto do computador, né? Olha só o que eu achei. Que loucura! O Xande em campanha olímpica, com 58 quilos, 30 menos do que hoje, mais ou menos. E o Marquinhos também, que era treinador, né, cara? Foi o cara que ensinou o Cássio a velejar, né? Sempre digo. O Dudu Melcher foi o cara que foi para vários mundiais também, mais na época do Mano. O Vovô, que treinou a maioria de vocês. E o Curuca, que no final também estava participando bastante, que depois entrou no 2000 adentro como o principal técnico que ia para os campeonatos internacionais. Bom, muito obrigado aí pela... Fala, Xande. Queria só falar um negócio que acho que uma coisa em comum assim que todo mundo falou e que eu acho que é importante ficar de mensagem é o quanto foi importante, mesmo o pessoal que teve treinador, como foi importante velejar sozinho, o pessoal fazer mais do que era o treinador, do que o treinador. A galera que cresceu muito treinando mais do que era o padrão do clube. Se o treino com o vovô era fim de semana, o Kiko falou que ia lá na Lagoa treinar sozinho, sem o vovô, o Marquinhos, o Rafinha, o Rodrigo falou muito, tu falou. O Gustavo e o Fred não conta muito, né, cara? Porque os caras, eles são de outro... É diferente, a matéria-prima é outra. Ali é meio esquisito o negócio, não sei, não dá para falar muito. O cara ganhou do Cine Fontella, né, velho? O cara é campeão olímpico de 470 e ganhou um mundial de 49 2 anos depois de entrar na classe. Ele ganhou desse cara, então o que tu vai falar de um guri desse? Mas o que eu acho que a mensagem importante hoje, que eu acho que mudou muito, é que eu já ouvi de muitos jovens hoje falarem que treinar sozinho não rende, sabe? Não vale a pena, tô indo para água sem treinador, não serve para nada e tal. E eu acho que a geração de vocês mostra que não, cara. Que o que mais valeu, o que foi fundamental para os resultados de vocês foi terem feito tantas horas sozinho, quererem chegar tanto nos resultados, né? Eu acho que eu jamais, com 10 anos na Bahia, se fosse Nosso Senhor do Bonfim, ia pedir para ganhar um brasileiro, um sul-americano e um mundial, né, cara? Eu acho que eu ia pedir para ganhar alguma coisa de presente, uma bola, uma camisa do Grêmio, sei lá o que eu ia pedir, né, cara? Mas não ia pedir para ganhar um brasileiro, um sul-americano e um mundial, né, cara? Até porque com 10 anos eu não fui para brasileiro, né? Fui com 12, né, cara? Então... eu acho que isso foi uma coisa muito importante que todos falaram nessa geração tão vencedora. Eu acho que o fato de ser muito prazeroso para todo mundo, uma coisa que eu acho, até estava falando com o Marquinhos, e nós vamos falar sobre isso numa live amanhã, eu, o Robert e o Dudu, que hoje não é tão prazeroso como era na época de vocês. Vocês têm amigos, vocês ficavam na casa... Eu acho que eu tenho um controle aqui em casa, inclusive, que é da casa do Kiko, que eu levei no bolso sem querer, cara. Pô, tá dentro da tua calça, no bolso da tua calça até hoje, cara. Comprei na net, eu procuro aqui em casa e não acho, cara. E Kiko, eu só tenho uma calça, então deve estar nela mesmo. O Marquinhos, cara, a minha filha mais velha, ela tomou banho no cooler do Marquinhos em Niterói, cara, porque não tinha banheira para criança, né, cara? A casa de cachaceiro.
Um cooler, se tu quiser dar banho na criança. Então, esse contato, o troço ser bom, o Beto falando do que jogava bola, às vezes hoje não dá mais de jogar bola no campeonato. De tanta regada, de tanto profissionalismo. Então, me tiraram do futebol na entrega de prêmios do Brasileiro de Salvador, né, velho? Fiquei puto da cara. Te tiraram do jogo? Me tiraram do jogo, né, só para pegar lá o prêmio na entrega de prêmios, né, velho? Cara, vocês todos têm uma coisa muito em comum e que eu acho que é uma mensagem muito importante, que é o treinar sozinho, o querer, vocês queriam muito os resultados, era uma coisa de vocês, não era uma coisa do pai, do mãe. O treinador era de vocês. Vocês faziam o clube passava para vocês, um ia de ônibus ou de moto depois do colégio, o outro velejava na rede. O cara velejava na lagoa, velho. Rodrigo de Freitas, sozinho. Cara, o cara tem que ser o campeão mundial mesmo, cara. O cara velejava na lagoa sozinho, velho, vendo se não ia ser atropelado por aqueles caras do remo passando, gritando lá, cara. Então, quer dizer, os caras queriam muito, vocês queriam muito, e chegaram, sabe? O Fred ia para a Argentina sozinho, ficava lá com 11, 12 anos, aprendendo com os caras lá e trazia as coisas novas. Eu lembro que ele trouxe o pique solto, como usar o contrabuco. Isso tudo o Fred trouxe para a Argentina para a gente, sabe? E ele procurava, ele fazia. Pô, depois de 25 anos a gente tá sabendo por que o Fred ganhava da gente, cara. O cara ia lá buscar informação na fonte, bicho. Concorrência desleal, cara. Concorrência desleal, mano. Porra, Fred, essa a gente não sabia não, cara. Regra, cara, isso tá dentro da regra, meu. Então, cara, eu acho que essa mensagem que você está falando hoje é muito importante para a geração atual, que é a independência, sabe? Para tomar decisões. O Chocolate falou disso. Que ele ia lá, ele pegava a corrente na boia de contravento, ele chegava cedo na raia, e aí ele ia discutir com o treinador dele sobre o que ele estava achando que estava acontecendo. Talvez hoje os guris saiam da geração de vocês, eu não sei, mas da minha, certamente os guris hoje saem muito melhor do que eu saí do Optimista. Mas eles saem muito mais dependentes dos treinadores hoje do que eu saí e do que vocês saíram. Então, é essa mensagem que a geração de vocês passa. Vocês que tanto queriam e conseguiram, o que vocês treinavam, os meios que vocês fizeram, tudo que era possível para chegar no resultado ou no desempenho. E para mim foi um prazer participar disso com você, sabe? Foi muito legal. Tá, Beto? Boa, galera. Muito obrigado aí pela participação de todos. Realmente, dessa live, vamos fazer um churrasco. No Marquinhos! No Marquinhos! Ô, Xande, eles já estão fazendo, ó. Tá Marquinhos, Maurício, Gustavo lá, só não tá o Pedro, que o Pedro tá nos Estados Unidos. Eles estão fazendo churrasco lá, ó. Aglomeração, ó. Vou mandar coronavírus lá, ó. Prender eles, pô. Eu tô com o meu laudo aqui, eu já tive o coronavírus. Todo mundo pode me convidar porque quiser, velho. Xande, Pepe falar. Olha, o churrasco é comigo mesmo, tá lembrado, né? Ô, quem tá aí, rapaz? Aqui citaram muito o meu nome, né? Praticamente. Vocês citaram o meu nome. Ó, o tio Careca e tia Helena aí, ó. Um beijão. Ô, pai, tu é o único team leader sem filho num campeonato. Tu marcou uma classe, pai. Eu fui citado, eu tenho direito a interferir. Eu queria mandar um abraço para todo mundo e muita saudade. A grande o sócio de Porto Alegre que não dormiu na minha casa. O resto tudo dormiu na minha casa um dia. Não todos ao mesmo tempo, só alguns. Ô pai, sexto só um nessa família, pai. O resto tudo é sétimo nessa família. Pode acabar essa live. Eu quero
eu quero ver os filhos de vocês no Optimist, porque eu tô lá, porque agora eu sou avô Optimist. Beijo para todo mundo. Tchau. Valeu, velho. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Grande abraço a todos aí. Valeu, gente. Abraço para todos aí. Valeu. Tchau, minha gente. Um beijo grande em todos. Obrigada, Beto. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, gente. Foi massa. Valeu. Tchau, André. Valeu, Guinho. Aqui. A massa vai dar.